Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? A gente vai começar uma aula agora sobre dízima periódica composta, tá? Então vamos à aula. Bom, antes de mais nada, pessoal, vamos recapitular o que era uma dízima periódica simples. A dízima periódica simples era aquela que o período começava após a vírgula. Vou colocar maior. Então aqui, ó, a dízima periódica simples era aquela que o período ela começava logo em seguida da vírgula. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um exemplo de dízima periódica simples. 0,33333. Essa aqui é um exemplo, essa dízima periódica, ela é um exemplo de dízima periódica o quê? Simples. Porque o período já começa após a vírgula. O período é aquele número que se repete infinitamente na mesma ordem. Então, nesse caso aqui, o período é o 3. O período aqui é o 3. Por que é o 3? Porque é ele que está se repetindo infinitamente na mesma ordem. E toda dízima periódica, a gente consegue escrever ela como uma fração geratriz, porque toda dízima periódica, ela gera uma fração geratriz. Então, como que nós aprendemos a escrever a fração geratriz de uma dízima periódica? Então, se eu tenho aqui 0,333, onde o meu período é o 3. Lembrando que o período é aquele número que se repete infinitamente na mesma ordem. Então, olha aqui. Vamos representar. Como que a gente vai representar a fração geratriz dessa dízima periódica? A gente vai utilizar aquela regrinha prática que a gente viu na sala. Primeira coisa, no denominador. No denominador vai depender da quantidade de algarismo que eu tenho no meu período. Quem é meu período? É o 3, porque é só o 3 que está se repetindo infinitamente na mesma ordem. Então, no meu período, eu só tenho um algarismo. Então, a quantidade de algarismo que aparece no período é a quantidade de 9 que vai aparecer no denominador. Então, nesse caso aqui, como eu só tenho um algarismo, vai aparecer um 9 aqui. Agora, no numerador, eu vou repetir o meu período. Quem é meu período? 3. Então, a fração que gera essa dízima periódica é o quê? 3 nonos. Só que dá para me simplificar, não dá? Dá para me simplificar esse aqui por 3 e dá para me simplificar o 9 por quanto? Por 3. Quando eu simplificar isso aqui por 3, vai me dar 1/3, ó. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, a fração que gera essa dízima periódica é 1/3. E essa fração é chamada de fração geratriz de uma dízima periódica simples. Por que é a simples? Porque o meu período ele já começa após a vírgula. Nesse caso, é o 3, ó. 0,3333333. Bom, sabendo disso, a gente agora vai para a dízima periódica composta. O que vai mudar na dízima periódica composta? Na dízima periódica composta, o período ele não começa após a vírgula. A gente tem a presença de um anteperíodo ou um intruso, que é um número que ele não vai repetir. Então, a única diferença é essa, porque na dízima periódica, o período ele não começa após a vírgula.
a gente tem a presença de um antiperíodo, ou seja, de um intruso. Olha aqui um exemplo. A gente tem essa dízima periódica aqui, ó, 0,27777. O período, ele não começa após a vírgula, a gente tem um antiperíodo. O antiperíodo é esse número que está após a vírgula, que não está repetindo. Ele é o intruso. Então, olha aqui, ó, a gente tem o 0, a presença de um intruso, que é o antiperíodo, que é o 2. Depois desse antiperíodo, que é o intruso, começa o período, que quem está repetindo aqui, infinitamente na mesma ordem? O 7. Então, por isso que ela é uma dízima periódica, o quê? Composta, porque eu tenho a presença de um antiperíodo, que nesse caso aqui é o 2. Ó, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, 0,323232. Eu tenho esse exemplo aqui. Nesse caso aqui, a gente tem uma dízima periódica composta. Por que a gente tem uma dízima periódica composta? Porque a gente tem a presença de um antiperíodo. Quem que é o antiperíodo aqui? O 2. Esse 2, ele é o antiperíodo. Por que ele é o antiperíodo? Porque ele não está se repetindo. E quem que é o meu período aqui nesse caso? O meu período aqui é o 32, porque o 32, ele está se repetindo na mesma ordem infinitamente. Ele vai repetir infinitamente na mesma ordem. Então, aqui, ó, o meu antiperíodo, que a gente chama de intruso, antiperíodo ou intruso, vou colocar aqui, ó, antiperíodo ou intruso. Quem que é? 2. Agora, meu período. O período é o número que está se repetindo infinitamente na mesma ordem. Então, quem que é o meu período aqui? 32. Ó, vamos ver um outro exemplo. Vamos pegar um outro exemplo aqui de dízima periódica composta. 0, vamos pegar algum número inteiro. 112, 36, 36. Vamos pegar esse aqui. Reticências. Não é reticências, é redicências. Ok? Então, olha aqui, meninos. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma dízima periódica composta. Por quê? Depois do número inteiro, que é o 3, a gente tem a presença de um antiperíodo. Quem que é o antiperíodo aqui? É o 12. Porque o 12 é o número que não está repetindo após a vírgula. Então, a gente tem a presença do antiperíodo. Porque na dízima periódica composta, o período ele não começa após a vírgula. A gente tem a presença de um intruso. Nesse caso aqui, o intruso é justamente quem? O 3. Desculpa, pessoal. O antiperíodo é justamente quem? O 12. O antiperíodo, ele sempre vai ficar após a vírgula. É aquele número que não vai repetir. E o período? O período nosso aqui vai ser quem? O 36. Então, o antiperíodo é o 12 e o período é o 36. Como que eu vou representar isso aqui? Eu vou representar como for 3,1236. E a nossa barrinha vai aonde? No 36. Aquela barrinha que a gente coloca, que essa barrinha aqui tá indicando que o meu período é quem? O 36. E o 12, ele é o antiperíodo da minha dízima periódica. Então, aqui, antiperíodo ou intruso, 12. O meu período, 36. Ok?
Ficou ao contrário. Aqui. Certo, meninos? Então, ficou entendido? Período é o número que se repete infinitamente e antiperíodo é o número que não se repete após a vírgula, que é a dízima periódica composta. Ela tem a presença desse antiperíodo, que é o número que está após a vírgula sem repetição. Bom, toda dízima periódica, seja ela simples ou composta, ela vai gerar uma fração geratriz. Então, como que a gente vai fazer para descobrir a fração geratriz dessas dízimas periódicas? Bom, eu vou ensinar a encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta através de uma regra prática. Então, olha aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho essa dízima periódica. Bom, ela é composta? Sim, porque o período ele não começa após a vírgula. Tem a presença de um antiperíodo, que é o número que não se repete após a vírgula. Que nesse caso aqui é o 3. Quem que é meu período? O meu período aqui é o 2. Por quê? Quem está se repetindo infinitamente após a vírgula? O 2. Então, para mim representar essa dízima periódica, vai ser 0,3, que é o antiperíodo, 2. E a minha barrinha vai aonde? No 2, porque essa barrinha está indicando que o meu período nessa dízima periódica é o 2. Agora, como que eu vou fazer para encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica? Bom, é o mesmo processo da dízima periódica simples. A única coisa que vai mudar é a presença de um zero. Então, olha aqui. No denominador vai depender da quantidade de algarismo que eu tenho no período primeiro. A quantidade de algarismo que eu tenho no meu período é a quantidade de 9 que vai aparecer no denominador. Nesse caso aqui, eu tenho quantos algarismos no meu período? Um algarismo. Então vai aparecer 9. Agora, eu vou olhar para o meu antiperíodo, que é o número que está após a vírgula, que é esse 3 aqui. A quantidade de algarismo que eu tenho no antiperíodo vai ser a quantidade de zero que vai aparecer no denominador. Então, eu tenho quantos algarismos aqui no antiperíodo, que é esse 3? Um algarismo. Então, se eu tenho um algarismo, vai aparecer um zero. Agora, aqui no numerador, escreva o algarismo que não faz parte do período. Quem não faz parte do período é justamente o antiperíodo. Então, eu vou escrever ele aqui. E eu vou escrever esse algarismo que não faz parte do período junto com o período. Quem que é meu período? 2. Agora, eu vou subtrair pelo algarismo que não faz parte do período. Quem não faz parte do período? É justamente o antiperíodo. Agora, eu vou resolver. Vou inserir outra equação. Vou aumentar aqui. Ó, 32 menos 3, 29. E vou repetir o 90. Então, quem é a fração? Qual é a fração geratriz que gera essa dízima periódica composta? 29 sobre
90. Vamos para o próximo exemplo. Vamos para mais um exemplo, ficar bem explicadinho. Bom, 4,75. Bom, esse outro exemplo aqui, meninos. 4,75555. É uma dízima periódica o quê? Composta. Por quê? O período, ele não começa após a vírgula. Eu tenho a presença de quem? De um anteperíodo, que é o intruso, que é o mexeriqueiro aqui nosso, que é o 7. Então, esse 7 aqui, ó, ele é o anteperíodo, é o número que não se repete após a vírgula. O meu período, ele só começa após esse anteperíodo, que é o 7. Então, por isso que é uma dízima periódica composta. Como que eu vou fazer para representar essa dízima periódica composta? Vai ficar 4,75, sendo que a barrinha vai aonde? No 5, porque é o 5 que é o meu período. Então, ficou 4,75. Bom, agora a gente tem que descobrir qual é a fração geratriz que gera essa dízima periódica. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez no anterior. Inserir equação. Ó, a quantidade de algarismo que eu tenho no meu período é a quantidade de nobres que vai aparecer no denominador. Então, aqui, ó, eu tenho quantos algarismos no meu período? O meu período não é o 5, eu só não tenho um algarismo, então vai aparecer um 9. Agora eu vou olhar para o anteperíodo, que é o 7. Que é o 7, que é meu anteperíodo. Quantos algarismos que eu tenho no anteperíodo? Só um. Como eu só tenho um algarismo no meu anteperíodo, vai aparecer um 0 aqui no denominador. Se tivesse 2 algarismos no meu anteperíodo, ia aparecer 2 zeros. Se eu tivesse 3 algarismos no meu anteperíodo, ia aparecer 3 zeros. Vou fazer um exemplo de cada. Agora aqui no numerador. Escreva o algarismo que não faz parte do período. Quem não faz parte do período? O 4 e o 7. Então, vou escrever. Agora, eu vou escrever o período. Então, escreva o algarismo que não faz parte do período, que nesse caso é o 4 e o 7. E vou subtrair pelo algarismo que não faz parte do período. Quem não faz parte do período? O 4 e o 7. Agora, eu vou escrever junto com o período. Quem é o período? 5. Agora, eu vou subtrair pelo algarismo que não faz parte do período. Quem não faz parte do período? 4 e o 7. Vamos voltar? Então, aqui, ó. Escreva o algarismo que não faz parte do período. Quem não faz parte do período? O 4 e o 7. Então, vou repetir aqui. E vou escrever junto com o período. Quem que é o período? 5. Agora, eu vou subtrair pelo algarismo que não faz parte do período. 4 e o 7. Agora, a gente vai resolver isso aqui. 475 menos 47. Vou inserir uma outra equação para a gente fazer essa subtração. Ó, 475 menos 47 vai me dar 428. E vou repetir o 90. Ó, 428 e 90, eles são pares, então dá para simplificar.
Pessoal, a simplificação é a alma do negócio. Só que o mesmo número que eu dividi em cima, eu vou ter que dividir embaixo. Eles têm que ser divisíveis, tanto em cima quanto embaixo. Agora, a gente vai resolver isso aqui. Deixa eu só inserir outra equação. Ó, 428 dividido por 2, 214. 90 dividido por 2, 45. Vamos fazer um outro exemplo onde aparece 2 algarismos no meu anteperíodo. Vamos pensar, vamos aqui então. Temos, vou dificultar um pouco, 12,3645. Bom, meninos, aqui ó, a gente tem uma dízima periódica composta. Por que que é composta? Porque eu tenho a presença do quê? Do meu anteperíodo. E o período, ele não começa após a vírgula. Eu tenho a presença desse anteperíodo. Quem que é o meu período? Quem que é o número que se repete infinitamente na mesma ordem após a vírgula? É justamente o 45. Então, para mim representar essa dízima periódica, vai ficar 12,32, que é meu anteperíodo, vou repetir, 45, porque o 45 é justamente quem? O meu período. Então, você repete a parte inteira, o anteperíodo, que é o 32, e o período. E sempre lembrando, colocar a barrinha em cima, porque a barrinha em cima vai indicar que o meu período é justamente o 45. Bom, então essa dízima periódica composta, ela vai gerar uma fração geratriz. Vamos encontrar quem é a fração geratriz que gera essa dízima periódica. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Ó, primeira coisa, vamos para a quantidade de 9. A quantidade de 9 que aparece no meu período, que é 45, a quantidade de algarismos do meu período é a quantidade de 9 que vai aparecer no meu denominador. Então, quantos algarismos? 2. Então, vai aparecer 2 9. Certo? Agora aqui, ó, vou olhar para o anteperíodo, que é o número que está após a vírgula que não se repete. Eu tenho quantos algarismos aqui no meu anteperíodo? 2. Como eu tenho 2 algarismos aqui no meu anteperíodo, vai aparecer 2 zeros aqui no meu denominador. Agora, aqui no numerador, eu vou escrever os algarismos que não faz parte do período, que nesse caso é o 12 e o 32. Escreva o algarismo que não faz parte do período, 12 e o 32, junto com o período. Quem é o meu período? 45. Agora, eu vou subtrair pelo algarismo que não faz parte do período. Então, vou pegar 123.245 e vou subtrair pelo algarismo que não faz parte do período, que é 1.232, que é o 12 e o 32. Bom, agora a gente vai resolver isso aqui. Deixa eu inserir aqui. Bom, 123.245 menos 1.232 vai me dar 122.000. Opa! É aqui.
122.013. Agora, vou repetir o meu denominador, que é 9.900. Vou diminuir e ficar na mesma linha. Certo, pessoal? Então, o que eu peguei? Escrevi o algarismo que não faz parte do período, que é 1232. E escrevi junto com o período. Quem que é meu período? 45. E subtraí pelos algarismos que não faz parte do período, que é o 12 e o 32, que formou 1232. A quantidade de algarismo que aparece no meu período é a quantidade de 9 que vai aparecer no denominador. Se eu tenho 2 algarismos, vai aparecer 2 9s. Agora eu vou olhar para o anteperíodo. A quantidade de algarismo que eu tenho no meu anteperíodo, que é o número que está após a vírgula, que não se repete, é a quantidade de zero que vai aparecer aqui no denominador. Se eu tenho 2 algarismos, vai aparecer 2 zeros. Aí depois eu subtraí 123.245 menos 1.232, que deu 122.013 sobre 9.900. Então, essa daqui é a fração geratriz que gera essa dízima periódica, certo? Agora, a gente vai fazer um exemplo que eu tenho 3 algarismos no meu anteperíodo. Bom, meninos, outro exemplo de dízima periódica composta. Por que composta? Porque o período ele não começa após a vírgula. Eu tenho um número inteiro, que é o 15, e depois eu tenho a presença de um anteperíodo, que é o intruso, o mexeriqueiro aqui. Então, quem que é o meu anteperíodo? 325. Então, 325 é o meu anteperíodo. Quem que é meu período? Quem que é o número que está se repetindo infinitamente após a vírgula? O 9. Então, o 9, ele é o meu período. Então, como que eu vou fazer para representar essa dízima? Vai ficar 15,325 e o meu período, que é o 9. Aí eu venho aqui e coloco a barrinha embaixo do 9, porque está indicando que é o meu anteperíodo, que é o meu período. Deixa eu colocar mais um. Bom, agora eu vou encontrar qual é a fração geratriz que gera essa dízima periódica. Então vamos lá, vamos encontrar qual é essa fração. Bom, a quantidade de algarismo que eu tenho no meu período é a quantidade de 9s que vai aparecer aqui no denominador. Tenho quantos algarismos aqui no meu período? 1. Então, vai aparecer 9 aqui. Agora, eu vou olhar para o anteperíodo, que é o número que está após a vírgula e que não se repete. Eu tenho quantos algarismos aqui no meu anteperíodo? 3. Se eu tenho 3 algarismos, então vai aparecer 3 9s após a vírgula. Ou 3 zeros após a vírgula. 1, 2, 3. Então, pessoal, ó, se eu tenho 3 algarismos no meu anteperíodo, vai aparecer 3 zeros aqui no meu denominador. Se eu tivesse 4 algarismos no meu anteperíodo, ia aparecer 4 zeros aqui no denominador. Então, a quantidade de algarismo que eu tenho no anteperíodo é a quantidade de zeros que vai aparecer no denominador. E a quantidade de algarismo que eu tenho no período é a quantidade de 9s que vai aparecer no denominador. Agora vamos aqui para
o numerador. Eu vou escrever os algarismos que não faz parte do período. Quem não faz parte do período? O 15 e o 325. Então, o 15 e o 325 não faz parte do período. Agora, eu vou escrever o período. Então, escrevo o algarismo que não faz parte do período junto com o período. Quem é meu período? 9. Agora, eu vou subtrair pelo algarismo que não faz parte do período, que é o 15 e o 325. Então, o 15 e o 325, eles não fazem parte do meu período. Agora, eu vou resolver essa subtração. Então, ó, escrevo o algarismo que não faz parte do período, que é justamente o 15 e o 325. E vou escrever ele junto com o período. Quem que é meu período? O 9. Agora, eu vou subtrair pelo algarismo que não faz parte do período, que é o 15 e o 325. Bom, agora a gente vai resolver essa subtração. Vamos lá. Quando eu resolvo essa subtração, vai me dar 137.934. Então, resolvendo essa subtração, 153.259 menos 15.325 vai me dar 137.934. E vou repetir quem? O denominador, que é 9.000. Bom, então essa é a fração que gera essa dízima periódica. Nós encontramos a fração geratriz. Bom, meninos, essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no privado. Eu vou estar postando no meu canal e enviando o link para vocês. Tenham uma ótima aula e qualquer coisa, estou à disposição de todos.